pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar a classe de palavra dos advérbios. Primeira coisa que a gente precisa saber então, pessoal, o advérbio é uma classe de palavras invariável. O que significa isso? Significa dizer que não varia, não se flexiona, nem em gênero, nem em número. Tudo bem até aqui? Por isso, e aí eu já vou dar um spoiler do que eu vou falar ainda nesta videoaula, a palavra muitas não é advérbio. Por isso que muita gente sabe que a palavra muito intensifica. Por exemplo, eu posso dizer, nossa, eu estudei muito. No entanto, a palavra muita, muitas, muitos, embora possa até ter algum traço de intensidade, não vai ser advérbio, porque um advérbio obrigatoriamente tem de ser invariável. Tudo bem? Acompanha comigo uma definição de advérbio. O advérbio é a classe de palavras que modifica o sentido, por isso é chamado de modificador. Modifica o sentido de quem? De um verbo, de um adjetivo, de um advérbio ou ainda de toda uma oração. Expressa também uma circunstância. O que é isso? Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, etc. Pessoal, o advérbio então sempre vai expressar uma circunstância, transmitir uma ideia e ainda modificar com esta ideia o sentido, por exemplo, de um adjetivo, de um advérbio, de uma oração. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Acompanhe comigo, por favor. Aquela menina é muito bonita, percebeu? Ela não é só bonita, ela é muito bonita. Esse muito modificou o sentido da palavra bonita e a palavra bonita é um adjetivo. Eles chegaram demasiadamente tarde. O que é esse demasiadamente? Você sabe? Joga no Google. Não, mentira, eu vou te dizer, ó. Demasiadamente, muito. Eu corri rapidamente. Olha só o modo como eu corri. Francamente, não concordo com a atitude do aluno que não estuda. Eu também não. Olha só, esse francamente, ele modificou o sentido de tudo isso. Por isso que é um advérbio que modifica o sentido de toda a oração. Percebeu como um advérbio funciona? Como um advérbio transmite uma ideia, uma circunstância? As questões sobre advérbio nas provas podem cair pedindo o valor semântico, mas também pedindo a palavra ideia, que vai ser a mesma coisa, ou ainda a classificação deste advérbio, coisas que nós veremos ainda nesta videoaula. Vamos adiante. Locução adverbial. Em vez de trazer uma definição, eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha só. À direita, a milanesa às cegas, sem dúvida, muitas vezes, dia a dia. Percebam que as locuções adverbiais, locução, conjunto de palavras, adverbial, que funcionam, que têm a mesma valoração de um advérbio. Por exemplo, se eu digo assim, muitas vezes fico cansado de estudar. Pode acontecer, tudo bem, se cansar, descansa um pouquinho e depois volta, beleza? Olha só, muitas vezes, locução adverbial. Por que que não é só advérbio? Porque são duas palavras. Percebeu? Vamos adiante. Trouxe para vocês também a classificação dos advérbios com algumas informações importantes. Acompanha comigo, por favor. A NGB. O que é NGB? Se você não sabe, olha só, NGB é a nomenclatura gramatical brasileira. Apresenta apenas 7 circunstâncias. É isso mesmo que você está lendo e ouvindo. 7 circunstâncias adverbiais. Quais são essas 7 circunstâncias? Afirmação, negação, modo, tempo, lugar, dúvida e intensidade. Só essas 7 circunstâncias, teoricamente, existem para a nomenclatura gramatical brasileira. Isso significa dizer que só existem 7 circunstâncias expressas pelos advérbios? Não significa isso. Na verdade, isso significa dizer que há várias circunstâncias, só que formalmente só 7 estão classificadas. Mas você pode se perguntar, beleza, professor, mas e as outras circunstâncias? Como é que a gente faz?
Esse vai ser um problema. Não tem como você decorar todas as circunstâncias. Você precisa, então, ler e interpretar qual o valor semântico, qual é o sentido que aquela palavra está desempenhando dentro daquela frase, dentro daquele contexto comunicativo. Eu trouxe para vocês outras circunstâncias. Qual a minha sugestão? Vai aparecer daqui a pouquinho na tela? Você tira um print. Você se esforça por entender cada uma dessas circunstâncias. Isso sim vai ser importante. Observe aí na tela. Causa, concessão, conformidade, finalidade, condição, meio, instrumento, assunto, companhia, preço, quantidade, referência, ordem, medida, peso, matéria, proporção, reciprocidade, substituição, favor, exclusão, inclusão, consequência, conclusão. Quase perdi o fôlego, é muita coisa, né? Olha só, mas essa muita coisa não está na NGB. E aí, essa muita coisa está fora do padrão. Eu vou analisar com vocês algumas frases, algumas eu destaquei com colorido, outras eu destaquei só em negrito. Você vai entender ainda por quê. Primeira frase. Fui com meu namorado. Foi sozinha? Não. Fui com alguém. Com quem? Com meu namorado. Olha lá. Companhia. É isso aí, ó, que é companhia. Onde é que vocês foram? Ah, ao cinema. Beleza. Ao cinema? Isso é o quê? Lugar. No domingo passado. Quando? Ah, no domingo passado? Beleza. Adjunto adverbial de tempo. Olha a segunda frase que está aí em rosa. Ó. Quem sabe o vento apenas tire aquilo dali. Quem sabe? Dúvida. Inclusão. Tire apenas dali. Dali. Lugar. Terceira frase. Primeiramente. Olha aí. A ordem. Outra frase, essa sim você tem que prestar atenção. Pessoal, se eu falo assim, que dia lindo. Imagina você tá aí no seu quarto, né? Você abre a janela, observa esse sol bonito. Bem, que dia lindo. Eu não sei se vocês percebem, mas se eu modificasse um pouquinho essa frase, eu poderia dizer assim, o dia está muito bonito. Esse que poderia ser substituído pela palavra muito. Então, esse que dá o sentido de intensidade. A intensidade expressa por esse que permite dizer que esse que tem a função de um advérbio. Cuidado, o que nem sempre vai ser advérbio. Só quando ele puder ser substituído pela palavra muito. Outro exemplo, como ela é linda. Imagina. Como ela é linda, como ele é lindo. Mesma análise. Poderia modificar essa frase e dizer, ela é muito linda. Esse como será também um advérbio de intensidade. Tem uma última, hein? Sobrecarregamos em 30 quilos o elevador. Se isso expressa peso, é um advérbio de peso. Ou uma locução adverbial de peso. Tudo bem? Vamos adiante. Advérbios interrogativos. Os advérbios interrogativos são aqueles que, como o nome já diz, estão dentro de uma frase interrogativa, estão dentro de uma pergunta, seja essa pergunta direta ou indireta. Eu coloquei na tela para vocês todos os advérbios interrogativos, como, onde, quanto e quando. Vejam os exemplos. Como aprendeu? Onde mora? Por que choras? Aonde vai? De onde vens? Quando voltas? Todos esses exemplos são exemplos de interrogações diretas. Lembrando que a interrogação direta é aquela que apresenta uma interrogação. Perguntei como aprendeu, indaguei onde morava, não sei por que choras, perguntei aonde ia, pergunto de onde vens, pergunto quando voltas. Todos esses outros exemplos são exemplos dentro de interrogações indiretas, que são aquelas que não têm o sinal de interrogação e mesmo assim expressam uma pergunta. Percebam que essas palavras como, onde, quanto e quando vão ser classificadas como advérbios interrogativos dentro dessas frases interrogativas diretas ou indiretas. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante.
Agora nós precisamos perceber que um advérbio ele pode ser classificado segundo o grau que ele expressa. O primeiro grau é o grau comparativo. O que é o grau comparativo? O grau comparativo é aquele que, como o nome já diz, está estabelecendo uma comparação entre um ser e outro ser. Trouxe aqui alguns exemplos. Vamos ver. Aquela menina escreve tão depressa como eu. A menina ela tem uma atitude que é comparada à minha atitude. Percebeu? A atitude da menina, a minha atitude. Essa atitude ela é feita de maneira rápida, ela é feita rapidamente. Esse grau comparativo, ele é de igualdade porque é tão esperta quanto. Esse par de tão quanto e os seus similares expressarão uma ideia de igualdade. Continua olhando. Aquela menina, a segunda frase, hein? A frase do meio. Não pisca, senão não vai entender, hein? Olha só, a segunda frase. Aquela menina escreve mais depressa do que eu. Mais depressa do que eu. Observa esse mais. Observa esse mais. Superioridade. Ela é superior a mim naquilo. Grau de inferioridade é o terceiro que está aparecendo. Aquela menina escreve menos. Observação importante. Os advérbios bem e mal no grau comparativo de superioridade ficam melhor e pior. Aquela menina escreve melhor do que eu ou aquela menina escreve pior do que eu. Nesses dois casos, o grau comparativo será de superioridade, ok? Isso é uma dica. Em suma, estabelece comparações. Vamos ver ainda um outro grau? Acompanha comigo, por favor. Grau superlativo. Tem dois tipos, o sintético e o analítico. O sintético é aquele que faz uso do sufixo. Atenção! O S de sintético é o S de sufixo. Se você decorar isso, você vai conseguir não errar. Olha só, S de sintético é o S de sufixo, assim como A de analítico será o A de advérbio. Olha o exemplo que você vai entender. Ele estava muitíssimo. Se você não lembra o que é o sufixo, olha aí essa parte final que eu destaquei. Muitíssimo bêbado. Ele acordou apressadissimamente. Percebam que eu acrescentei um sufixo, e se eu acrescentei um sufixo, o grau é superlativo sintético. No entanto, quando eu consigo dizer a mesma coisa com um advérbio na frente, olha só, eu corri muito bem, muito bem. Usei um advérbio. E só esse advérbio purinho, sem nada atrás, sem nenhum sufixo. Ela corre bem mal. Bem mal. Não usei nenhum sufixo. Esses dois exemplos são exemplos de grau superlativo analítico. Com isso nós encerramos a nossa videoaula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até o próximo encontro, um abraço virtual e tchau!